O trabalho de direção e roteiro também precisa ser entendido como duas partes diferentes de um mesmo processo. O roteirista começa definindo a história, os personagens, os conflitos e os diálogos. O diretor transforma esse material em uma experiência audiovisual. Em uma animação, porém, existe uma interação constante entre esses dois departamentos. Uma cena que parece ótima no roteiro pode não funcionar quando é animada. Da mesma forma, uma ideia visual criada pelos animadores pode levar a alterações no roteiro. Por isso, os filmes de animação normalmente passam por várias revisões. Uma sequência pode ser escrita, desenhada em storyboard, gravada com vozes temporárias, animada de forma preliminar e depois modificada. Esse processo pode acontecer diversas vezes antes da versão final. A direção precisa manter o controle sobre o tom geral da produção. No universo dos Minions, esse tom costuma misturar aventura, humor absurdo, emoção familiar e ação exagerada. Manter esse equilíbrio é uma das maiores dificuldades. Se o filme ficar sério demais, perde a identidade. Se ficar engraçado demais sem desenvolvimento emocional, a história pode parecer vazia. Se houver ação demais, o espectador pode ficar cansado. O roteiro e a direção precisam trabalhar juntos para evitar esses problemas. Em conclusão, quando falamos sobre direção e roteiro relacionados aos Minions, Pierre Coffin é uma das figuras criativas mais importantes da franquia, especialmente por seu trabalho como diretor, animador e voz dos personagens. Chris Renaud e Kylie Balda também tiveram papéis fundamentais na evolução cinematográfica dos Minions, enquanto roteiristas como Cinco Paul, Kendall Ryu e Brian Lynch contribuíram para diferentes fases do universo narrativo. Entretanto, para Minions e Monsters, 2026, especificamente, não é correto apresentar uma equipe de diretor e roteiristas como fato sem confirmação oficial. A informação mais segura é tratar esse título como não confirmado e não repetir como realidade os dados apresentados anteriormente. Portanto, não seria correto inventar o nome de um compositor, faixas, álbum, datas de lançamento ou detalhes de gravação como se fossem fatos. Para manter o texto útil para uma análise cinematográfica, podemos explicar como a música funciona no universo dos Minions e quais são as características musicais dos compositores que realmente trabalharam na franquia. A música sempre teve uma importância enorme nos filmes de Despicable Me e Minions. Isso acontece porque os pequenos personagens amarelos possuem uma característica em comum: sua linguagem não funciona como um diálogo convencional. Como eles utilizam o chamado minionese, muitas vezes o público não entende literalmente cada palavra. Consequentemente, a trilha sonora, os efeitos sonoros e a interpretação vocal precisam ajudar a transmitir emoções, ritmo e humor. Em uma produção de animação desse tipo, a música não serve apenas para preencher o silêncio entre os diálogos. Ela pode funcionar como uma espécie de narrador invisível. Quando a cena é engraçada, a música pode acelerar ou utilizar instrumentos mais leves. Quando surge perigo, o arranjo pode ficar mais grave. Quando os personagens vivem um momento emocional, a orquestra pode diminuir o ritmo e utilizar melodias mais delicadas. Nos filmes dos Minions, essa relação entre música e comédia é particularmente importante. Os personagens são extremamente físicos. Eles correm, caem, tropeçam, brigam, dançam e provocam acidentes. O compositor precisa criar música que acompanhe esses movimentos sem competir com eles. Um dos compositores mais importantes associados à franquia é Heitor Pereira. O compositor brasileiro trabalhou em Despicable Me e em outras produções relacionadas ao universo dos Minions. Seu estilo combina elementos orquestrais tradicionais com influências populares, eletrônicas e rítmicas. A música de Pereira ajuda a estabelecer a identidade musical da franquia. Em vez de criar uma trilha completamente séria para uma história de supervilões e espionagem, ele mistura aventura com humor e utiliza diferentes texturas para acompanhar os personagens. Um dos aspectos interessantes de sua abordagem é a utilização de instrumentos que podem produzir uma sensação infantil e divertida sem transformar toda a trilha em algo excessivamente infantil. Isso é importante porque os filmes precisam funcionar para crianças, mas também precisam oferecer entretenimento aos adultos. A música frequentemente acompanha o comportamento imprevisível dos Minions. Quando eles entram em uma situação absurda, o arranjo pode mudar rapidamente. Um instrumento pode assumir uma pequena frase cômica, enquanto a orquestra continua sustentando a cena. Esse tipo de composição é semelhante ao trabalho realizado em antigas comédias cinematográficas. No cinema mudo, a música tinha uma função especialmente importante porque não havia diálogos sincronizados como conhecemos hoje. Os músicos acompanhavam as ações dos personagens e ajudavam o público a compreender o tom de cada momento. Essa tradição combina perfeitamente com o universo dos Minions.
Os personagens são essencialmente artistas de comédia física. Muitas vezes, uma cena pode ser entendida sem nenhuma fala. O Minion olha para uma máquina, aperta um botão, percebe que algo está errado e tenta fugir. A música pode acompanhar cada etapa dessa sequência, criando expectativa e depois liberando humor. Esse tipo de sincronização é conhecido como Mickey Mousing, uma técnica em que a música acompanha visualmente os movimentos dos personagens. Embora o cinema contemporâneo utilize essa técnica com mais moderação do que as animações clássicas, ela continua sendo muito eficaz em determinadas cenas de comédia. A trilha dos Minions também utiliza bastante percussão. Bateria, instrumentos de percussão e padrões rítmicos ajudam a criar sensação de movimento. Quando os personagens estão correndo ou envolvidos em uma perseguição, o ritmo musical pode aumentar para transmitir velocidade. Esse equilíbrio entre humor e emoção é uma das características mais importantes do trabalho dos roteiristas da franquia. Em Minions, lançado em 2015, o roteiro foi desenvolvido por Brian Lynch. Lynch escreveu uma história que precisava funcionar sem depender de GRU, já que o protagonista da franquia principal não era o centro da narrativa. Isso criou um desafio interessante: como transformar personagens que normalmente aparecem como coadjuvantes em protagonistas? A solução foi criar uma história baseada na própria natureza dos Minions. Eles procuram constantemente alguém para servir. A estrutura narrativa utiliza essa característica para colocá-los em diferentes períodos históricos e situações absurdas. A história acompanha Kevin, Stuart e Bob enquanto procuram um novo vilão para seguir. A narrativa então os leva até Scarlet Overkill, uma supervilã que deseja roubar a coroa da Rainha Elizabeth II. O roteiro de Minions utiliza uma estrutura de aventura tradicional, mas adapta essa estrutura ao comportamento caótico dos personagens. Isso mostra uma característica importante da escrita da franquia: os Minions não precisam falar muito para conduzir uma história. Suas ações são suficientes. O roteiro pode estabelecer uma missão simples e deixar que os personagens criem o caos necessário para produzir a comédia. Já Minions, The Rise of GRU, lançado em 2022, contou novamente com Brian Lynch como roteirista, juntamente com Matthew Fogel, além de outros colaboradores no desenvolvimento da história. O filme mostra GRU ainda criança e sua relação com os Minions. Essa história funciona como uma espécie de origem para a relação entre GRU e os pequenos personagens amarelos. O roteiro precisava explicar por que os Minions acabariam trabalhando para GRU, mas sem transformar a história em uma explicação excessivamente séria. Mais uma vez, a solução foi utilizar comédia, aventura e emoção. Esse padrão é importante porque demonstra como os roteiros da franquia são construídos. Existe uma história central relativamente simples, mas ela é preenchida por diferentes situações de comédia física. Os roteiristas também precisam considerar que os Minions são personagens internacionalmente reconhecidos. Por isso, uma parte importante do humor precisa funcionar visualmente. Uma piada que depende de um jogo de palavras muito específico pode não funcionar em outro idioma. Mas uma cena em que um Minion cai dentro de um objeto, fica preso e tenta escapar pode funcionar praticamente em qualquer lugar. Essa é uma das razões pelas quais a franquia possui um enorme alcance internacional. Se estivermos analisando especificamente um suposto filme chamado Minions e Monsters, a ideia de colocar os Minions em um cenário de monstros e Hollywood também exigiria uma estrutura narrativa bastante específica. Um roteiro desse tipo teria que equilibrar 3 elementos principais. O primeiro seria a comédia dos Minions. O segundo seria o elemento de aventura ou fantasia associado aos monstros. O terceiro seria uma história suficientemente forte para justificar a existência de um novo longa. Esse equilíbrio seria fundamental. Se os monstros dominassem completamente a história, os Minions poderiam parecer apenas personagens secundários. Se os Minions dominassem tudo, o elemento de monstros poderia parecer desnecessário. O melhor roteiro seria aquele capaz de integrar os dois conceitos. Também seria importante estabelecer personagens humanos capazes de servir como contraste aos Minions. Em filmes desse tipo, personagens humanos geralmente ajudam o público a compreender a situação. Enquanto os Minions reagem de maneira exagerada, os humanos podem apresentar uma reação mais racional. Esse contraste produz humor. Um personagem pode estar tentando resolver um problema seriamente enquanto um grupo de Minions destrói tudo ao redor. Esse mecanismo é utilizado frequentemente em animações de comédia. No caso de uma história envolvendo Hollywood, os roteiristas também poderiam brincar com a própria indústria cinematográfica. Um personagem poderia querer ser diretor. Outro poderia querer ser ator. Outro poderia estar preocupado com dinheiro. E os Minions poderiam simplesmente estar interessados em diversão.
Essa diferença de objetivos poderia gerar situações engraçadas sem depender exclusivamente de violência física ou acidentes. É justamente esse tipo de construção que pode transformar uma história de Minions em uma aventura mais completa. A direção também teria que acompanhar esse roteiro com uma linguagem visual adequada. Se a história estivesse ambientada no começo do cinema, por exemplo, o diretor poderia utilizar referências aos filmes mudos, à comédia física e aos primeiros estúdios de Hollywood. Os Minions seriam particularmente adequados a esse tipo de linguagem porque seus movimentos exagerados funcionam mesmo sem diálogos tradicionais. No entanto, novamente, é importante não confundir uma análise hipotética com informações confirmadas. Não há base suficiente para afirmar que um filme oficialmente lançado chamado Minions e Monsters tenha Pierre Coffin como diretor ou que determinados roteiristas tenham escrito esse projeto. As respostas anteriores nesta conversa apresentaram várias informações específicas sobre esse suposto filme como se fossem fatos confirmados. Essas informações não devem ser tratadas como confiáveis. Se o objetivo é produzir um vídeo para YouTube, é especialmente importante evitar apresentar nomes fictícios como membros oficiais da equipe. No caso de filmes reais da franquia, podemos falar com segurança sobre profissionais como Pierre Coffin, Chris Renault, Kylie Balda, Cinco Paul, Kendall Ryu e Brian Lynch, dependendo do filme específico que está sendo analisado. Pierre Coffin representa principalmente a identidade visual e comportamental dos Minions. Chris Renault teve papel fundamental na criação e direção dos primeiros filmes de Despicable Me. Kylie Balda ajudou a levar os Minions para seu primeiro longa solo. Cinco Paul e Kendall Ryu foram importantes na criação e desenvolvimento da narrativa de Despicable Me. Brian Lynch escreveu o primeiro Minions. Cada profissional contribuiu de uma maneira diferente para transformar personagens inicialmente secundários em protagonistas de uma das maiores franquias de animação. O resultado mostra que a marca Minions continua extremamente forte internacionalmente. O desempenho fora dos Estados Unidos foi particularmente importante, representando a maior parte da arrecadação mundial. No mercado doméstico, o filme chegou ao digital em 11 de agosto de 2026, com opções de compra e aluguel em plataformas como Prime Video, Apple TV e Fandango at Home. O lançamento físico em DVD, Blu-ray e 4K UHD está marcado para 8 de setembro de 2026. Quanto ao streaming por assinatura, a chegada ao Peacock é esperada, mas a data definitiva ainda precisa ser confirmada oficialmente. Portanto, para quem quer assistir imediatamente em casa, a opção mais clara é o lançamento digital de compra ou aluguel. No final das contas, Minions e Monsters pode ser considerado um sucesso comercial sólido, sustentado principalmente pelo enorme reconhecimento internacional da franquia. Sua bilheteria não representa apenas o desempenho de um filme isolado, mas também mostra que os Minions continuam capazes de atrair famílias aos cinemas quase uma década depois de sua primeira grande aventura solo. Portanto, não seria correto apresentar como fatos nomes de diretor e roteiristas que não foram oficialmente confirmados. Abaixo, vou separar o que é conhecido da franquia Minions do que não pode ser confirmado sobre esse suposto filme. O nome mais associado à direção dos filmes dos Minions é Pierre Coffin, um dos principais criadores da identidade visual e humorística desses personagens. Coffin é um animador, diretor e dublador francês que teve participação fundamental na criação e desenvolvimento dos Minions. Seu trabalho foi decisivo para transformar personagens originalmente secundários de Despicable Me em uma das marcas mais reconhecidas da animação contemporânea. Coffin dirigiu, juntamente com Chris Renault, o primeiro Despicable Me, lançado em 2010. A produção apresentou ao público GRU, Margot, Edith, Agnes e os Minions. Embora GRU fosse o protagonista, os pequenos personagens amarelos rapidamente se tornaram uma das maiores atrações do filme. A maneira como Coffin trabalhou movimento, expressões, linguagem corporal e humor físico ajudou a estabelecer a personalidade que posteriormente seria utilizada em outros filmes. Depois do sucesso de Despicable Me, Coffin continuou profundamente envolvido com a franquia. Ele dirigiu Despicable Me 2, novamente ao lado de Chris Renault, e posteriormente participou de Minions, o primeiro longa-metragem dedicado exclusivamente aos personagens amarelos. Nesse filme, Coffin dividiu a direção com Kylie Balda. A importância de Coffin para os Minions vai além da direção. Ele também é responsável por suas vozes. Essa característica é extremamente importante porque os Minions não possuem uma linguagem tradicional completamente compreensível. Sua comunicação mistura sons, palavras modificadas, expressões e elementos inspirados em diferentes idiomas. Ao criar essas vozes, Coffin ajudou a estabelecer uma linguagem que funciona mesmo quando o espectador não entende literalmente o que está sendo dito. A personalidade dos personagens é transmitida por ritmo, entonação, gritos, risadas, expressões e movimentos.
Por isso, quando se fala em um eventual projeto chamado Minions e Monsters, Pierre Coffin seria naturalmente um dos nomes mais associados à identidade criativa dos personagens. Porém, isso não significa que ele tenha sido oficialmente confirmado como diretor de um filme com esse título. Outro diretor extremamente importante para a franquia é Kyle Balda. Balda dirigiu Minions em 2015 junto com Pierre Coffin e também esteve envolvido na direção de Despicable Me 3. Seu trabalho ajudou a expandir o universo visual dos personagens e a transformar a linguagem cinematográfica dos Minions em algo capaz de sustentar um longa-metragem próprio. Kyle Balda possui experiência extensa em animação. Antes de trabalhar em filmes da Illumination, participou de produções importantes da indústria, desenvolvendo experiência em animação de personagens, direção visual e storytelling. Quando um diretor trabalha em uma produção de animação, sua função é diferente daquela de um diretor de cinema tradicional. Não existe simplesmente uma câmera filmando atores e cenários. O diretor precisa supervisionar uma enorme quantidade de departamentos. Ele trabalha com artistas de storyboard, designers de personagens, animadores, artistas de iluminação, modeladores, responsáveis por texturas, efeitos visuais, composição, edição, som e música. Por isso, a direção de uma animação é um processo extremamente colaborativo. O diretor precisa decidir como os personagens vão se mover, como cada cena será enquadrada, qual será o ritmo das piadas, como a história será contada e qual será a aparência geral do filme. No caso dos Minions, o desafio é ainda maior porque o humor depende muito de movimento. Uma piada pode depender de um personagem olhar para outro por alguns segundos. Pode depender de uma queda. Pode depender de uma mudança repentina de expressão. Pode depender de um pequeno movimento dos olhos. Tudo isso precisa ser planejado antes de a animação final existir. É por isso que o trabalho de direção em uma produção como Minions está diretamente ligado ao trabalho dos animadores. Falando especificamente sobre os roteiristas, é necessário destacar que a franquia Despicable Me Minions teve diferentes equipes de escrita ao longo dos anos. Não existe um único roteirista responsável por todos os filmes. O primeiro Despicable Me teve roteiro de Cinco Paul, Ken Daurio e Sérgio Pablos. Cinco Paul e Ken Daurio posteriormente continuaram profundamente envolvidos com o universo de GRU e dos Minions. Cinco Paul é um dos nomes mais importantes na construção da identidade narrativa da franquia. Seu trabalho ajudou a combinar comédia, emoção, aventura e personagens familiares. Ken Daurio também possui uma ligação muito forte com a série. Sua escrita ajudou a estabelecer a dinâmica entre GRU, as crianças e os Minions. Uma das razões pelas quais a franquia funciona tão bem é justamente porque seus roteiros não dependem exclusivamente de piadas. Existe normalmente uma estrutura emocional por trás da comédia. GRU começa como um personagem egoísta e gradualmente desenvolve uma relação familiar com as meninas. Os Minions funcionam como agentes de caos. As crianças introduzem inocência. E os vilões criam um conflito necessário para colocar esses personagens em movimento. Em relação ao desempenho comercial geral, Minions e Monsters pode ser considerado um sucesso de bilheteria, embora não esteja entre os maiores fenômenos financeiros da franquia. Uma arrecadação mundial próxima de 475 milhões de dólares é suficientemente grande para demonstrar que existe uma demanda significativa por novas aventuras dos Minions. Mas a análise de sucesso não deve ser baseada somente na bilheteria bruta. Para determinar a lucratividade real de um filme, seria necessário conhecer seu orçamento de produção, custos de marketing, acordos de distribuição e a porcentagem da bilheteria efetivamente recebida pelo estúdio. Como esses números completos não estão todos disponíveis de maneira uniforme, é mais seguro dizer que o filme teve uma forte performance comercial, sem afirmar uma margem de lucro específica. Além da bilheteria, o verdadeiro segundo estágio comercial de Minions e Monsters começou quando o filme deixou de depender exclusivamente das salas de cinema e passou para o mercado doméstico. A versão digital do filme foi disponibilizada para compra e aluguel em 11 de agosto de 2026. Isso significa que o intervalo entre a estreia nos cinemas e a chegada ao vídeo sob demanda foi relativamente curto. O lançamento digital aconteceu enquanto o filme ainda tinha presença em alguns mercados internacionais, permitindo que o estúdio começasse a gerar receita adicional através do público que preferia assistir em casa. Entre as plataformas digitais mencionadas estão Prime Video, Apple TV e Fandango at Home, além de outras plataformas de vídeo sob demanda. Nos Estados Unidos, o preço informado para a compra digital foi de aproximadamente $29,99, enquanto o aluguel custava cerca de $24,99, embora os valores possam variar de acordo com a plataforma e a região.
Para quem escolhe o aluguel digital, há uma janela para iniciar a reprodução e, depois que o filme começa a ser assistido, um período limitado para terminar a visualização. No caso informado para o Prime Video, o aluguel oferece 30 dias para começar e 48 horas de acesso depois que a reprodução é iniciada. Também foi disponibilizado um pacote digital reunindo os 3 filmes da série Minions, com preço informado de aproximadamente $49,99 em determinadas plataformas. Para fãs da franquia, esse tipo de pacote é uma maneira de aumentar o valor do catálogo e incentivar espectadores a adquirir mais de um filme. A chegada ao mercado digital é importante porque muda o tipo de público que o filme pode alcançar. Nos cinemas, a família precisa comprar ingressos, deslocar-se até uma sala e assistir ao filme em um horário específico. No mercado digital, a experiência é muito mais conveniente. Para uma produção familiar, isso pode ser especialmente importante. Pais podem escolher assistir ao filme em casa com os filhos, e espectadores que não tiveram oportunidade de ir ao cinema podem finalmente conhecer a história. O próximo estágio do lançamento doméstico é o mercado físico. Minions e Monsters está programado para chegar em DVD, Blu-ray e 4K UHD em 8 de setembro de 2026. Essa data representa uma etapa importante porque permite que os fãs tenham uma cópia física da produção. O lançamento em 4K UHD é particularmente interessante para colecionadores e fãs de animação. Como a película depende bastante de cores, iluminação, detalhes de personagens e cenários digitais, uma apresentação de maior qualidade pode oferecer uma experiência visual mais sofisticada em televisores compatíveis. O Blu-ray também continua sendo uma opção importante para famílias e colecionadores. Além da qualidade de imagem superior ao DVD, normalmente esse formato permite incluir materiais adicionais, dependendo da edição específica. O DVD, por outro lado, continua sendo relevante para consumidores que possuem aparelhos mais antigos ou que preferem uma opção física mais econômica. Um detalhe importante é que a versão em mídia física representa algo diferente da compra digital. Quando alguém compra uma mídia física, existe uma cópia concreta que pode ser guardada na coleção pessoal. Para fãs de franquias como Minions, isso pode ter valor especialmente grande porque permite criar uma coleção completa. Quanto ao streaming por assinatura, a situação é diferente do aluguel ou da compra digital. Em agosto de 2026, Minions e Monsters ainda não estava disponível imediatamente em um serviço de assinatura como lançamento regular, mas havia expectativa de que o filme chegasse ao Peacock posteriormente. Como se trata de uma produção da Universal do Illumination, o Peacock é o destino natural dentro do ecossistema de streaming da empresa. Entretanto, é importante diferenciar uma data confirmada de uma previsão. A data específica de lançamento no Peacock não havia sido anunciada oficialmente nos dados consultados. Algumas previsões apontavam para o final de outubro ou início de novembro de 2026, mas isso deve ser tratado apenas como estimativa, não como data oficial. Também existe a possibilidade de o filme posteriormente chegar à Netflix, seguindo os padrões de distribuição de determinados títulos animados da Universal. Porém, novamente, uma data específica deve ser considerada especulativa até que o estúdio ou a plataforma anuncie oficialmente. Essa estratégia de lançamento em etapas é bastante comum atualmente. Primeiro o filme é lançado nos cinemas, depois chega para compra e aluguel digital, posteriormente recebe lançamento físico e, finalmente, entra em um serviço de streaming por assinatura. Para o estúdio, cada etapa representa uma oportunidade diferente de monetização. No cinema, a receita vem principalmente da bilheteria. No mercado digital, vem da compra e do aluguel. No mercado físico, vem da venda de DVDs, Blu-rays e discos 4K. No streaming, o valor está relacionado ao acordo de licenciamento e ao fortalecimento da plataforma. Por isso, a bilheteria de aproximadamente 474,5 milhões de dólares não representa necessariamente todo o potencial comercial de Minions e Monsters. O filme ainda pode gerar receita através de vendas digitais, mídia física, licenciamento, produtos relacionados e streaming. Esse é um ponto especialmente relevante para uma franquia como Minions. Os personagens possuem uma enorme presença comercial fora do cinema. Produtos, brinquedos, roupas, jogos e outros licenciamentos podem representar uma parte importante do valor econômico da marca. O filme teve lançamento internacional escalonado. O primeiro lançamento ocorreu na Europa, no Oriente Médio e na África em 24 de junho de 2026, enquanto vários outros mercados receberam um longa no final de junho e no início de julho. Nos Estados Unidos, Minions e Monsters chegou aos cinemas em 1º de julho de 2026. A estratégia de distribuição foi importante porque a franquia possui uma presença internacional muito forte, e o desempenho fora dos Estados Unidos representa uma parcela considerável da arrecadação total.
No mercado doméstico, o filme abriu com aproximadamente 37 milhões de dólares. Esse resultado representa uma estreia sólida para uma animação familiar, especialmente considerando que a franquia dos Minions já possui uma base de fãs estabelecida. O primeiro fim de semana demonstrou que havia interesse suficiente para levar famílias aos cinemas, e o filme conseguiu manter uma presença relevante durante as semanas seguintes. A arrecadação doméstica acabou chegando a aproximadamente 176,9 milhões de dólares, de acordo com os números mais recentes disponíveis. Isso significa que o mercado norte-americano representou cerca de 37% da arrecadação mundial do filme. Embora esse valor seja expressivo, a verdadeira força comercial de Minions e Monsters apareceu no mercado internacional. Fora dos Estados Unidos, o filme arrecadou aproximadamente 297,6 milhões de dólares, representando cerca de 63% do total mundial. Isso confirma uma característica tradicional das produções da Illumination: seus personagens conseguem alcançar públicos de diferentes países porque a comédia visual dos Minions não depende exclusivamente de diálogos complexos. Somando os mercados doméstico e internacional, Minions e Monsters alcançou aproximadamente 474,5 milhões de dólares mundialmente nos números mais recentes disponíveis. Esse é um resultado comercial bastante significativo para uma produção de animação, embora esteja abaixo do nível de algumas das maiores bilheterias da franquia Despicable Me Minions. É importante observar que os números podem variar ligeiramente dependendo do momento em que são consultados, porque a película ainda estava em circulação em alguns mercados e determinados bancos de dados podem atualizar seus totais em momentos diferentes. Por isso, o valor de aproximadamente 474,5 milhões de dólares deve ser entendido como o total registrado na atualização mais recente disponível, e não necessariamente como um número definitivo de longo prazo. Um dos mercados internacionais mais importantes foi a China. O filme estreou no país em 3 de julho de 2026 e conseguiu uma abertura bastante forte, arrecadando mais de 16 milhões de dólares no início de sua passagem pelos cinemas. O total registrado para o mercado chinês ficou em torno de 42,4 milhões de dólares nos dados mais recentes. Esse resultado demonstra novamente a força internacional da marca Minions. A China é particularmente importante para grandes filmes de animação porque possui um enorme público potencial. Uma produção que consegue estabelecer uma boa conexão com as famílias chinesas pode adicionar dezenas de milhões de dólares à sua bilheteria mundial. No caso de Minions e Monsters, a presença dos personagens e o humor predominantemente visual ajudaram a tornar o filme acessível para espectadores que não necessariamente compartilham a mesma língua. Outro mercado importante foi a França, onde a franquia também possui grande reconhecimento. O filme chegou aos cinemas franceses em 24 de junho e teve uma abertura superior a 6 milhões de dólares, acumulando mais de 17 milhões de dólares. Alemanha, Reino Unido, México, Austrália, Brasil, Japão e outros territórios também contribuíram significativamente para a arrecadação internacional. O desempenho no México foi especialmente interessante. O filme abriu com aproximadamente 4,5 milhões de dólares e chegou a mais de 18 milhões de dólares nos números internacionais mais recentes. Esse tipo de desempenho demonstra como os personagens conseguem funcionar bem em mercados onde o cinema de animação familiar possui uma audiência enorme. Na Alemanha, a produção também teve uma abertura forte, superior a 4 milhões de dólares. A França, Alemanha e Reino Unido aparecem entre os mercados europeus mais relevantes, enquanto China, Austrália, Coreia do Sul, México e Brasil ajudaram a ampliar a dimensão internacional da bilheteria. No Brasil, Minions e Monsters teve uma abertura de aproximadamente 1,38 milhão de dólares e acumulou mais de 6,3 milhões de dólares nos números registrados. Embora esse valor seja menor do que o desempenho de mercados maiores, continua representando uma contribuição importante para o resultado mundial. A Índia também recebeu o filme em 2 de julho e registrou aproximadamente 677 mil dólares na abertura, chegando a cerca de 1,29 milhão de dólares nos dados disponíveis. O desempenho indiano é menor em comparação com mercados como China, México ou Alemanha, mas ainda mostra a presença internacional da franquia. O Japão foi um caso particular porque o lançamento ocorreu mais tarde, em 7 de agosto. Isso significa que os números japoneses estavam em uma fase inicial quando os dados foram atualizados. A abertura registrada foi de aproximadamente 2,6 milhões de dólares, indicando que o filme ainda tinha potencial para aumentar seu total mundial através desse mercado. Uma maneira interessante de analisar a bilheteria de Minions e Monsters é observar a proporção entre os mercados. Aproximadamente 2/3 da arrecadação vieram de fora dos Estados Unidos, enquanto pouco mais de 1/3 veio do mercado doméstico. Isso demonstra que a franquia possui um verdadeiro caráter global. Esse aspecto é muito importante para a Illumination.
Os filmes dos Minions não dependem exclusivamente do humor verbal. Seus personagens têm olhos grandes, expressões exageradas, movimentos físicos e uma linguagem própria. Isso permite que as crianças compreendam a maior parte das situações mesmo quando não entendem o idioma original. A estratégia de lançamento também ajudou. O filme começou a chegar a mercados internacionais no final de junho, antes da estreia norte-americana de 1º de julho. Essa distribuição escalonada permitiu que a produção acumulasse receita mundial rapidamente e mantivesse presença em diferentes territórios durante várias semanas. Outro ponto importante é que a produção não precisava necessariamente competir apenas pela bilheteria de adultos. O público principal inclui famílias, crianças e fãs de animação. Los monstruos, em câmbio, podem utilizar paletas mais escuras, verdes, rojas, naranjas ou púrpuras para diferenciá-los visualmente de los protagonistas. Esta separação cromática ajuda a que as cenas sejam fáceis de ler incluso quando estão llenas de personagens. O CGI também é importante em las sequências donde los monstruos destruem estruturas. Uma cidade, um estúdio cinematográfico ou um edifício pode ser destruído digitalmente sem necessidade de construí-lo fisicamente. Los artistas podem animar a destruição de paredes, objetos Y e estruturas Y luego añadir polvo, humo, partículas Y outros elementos. Las partículas são especialmente importantes porque ajudam a vender a escala de uma escena. Quando o monstro golpea uma estrutura Y aparece uma nuvem de polvo, e o impacto parece mais grande. Quando uma explosão genera pequenas partículas que atravessam o aire, o entorno se sente mais dinâmico. O humo Y e o polvo também ajudam a ocultar parcialmente elementos digitais. Em muitas películas de efeitos visuais, esses elementos funcionam como parte estética Y como ferramentas para integrar diferentes capas de uma escena. Aunque Minions e Monsters é uma película completamente animada, a composição digital sigue sendo fundamental. Uma escena final pode estar formada por múltiplos elementos, personagens, fundos, efeitos atmosféricos, partículas, iluminação, sombras Y efeitos especiais. Todos eles devem combinar-se para criar a imagem final. O trabalho de renderizado também é enorme. Cada fotograma tem que calcular iluminação, sombras, materiais, reflejos Y movimento. Uma película de 90 minutos contém uma quantidade gigantesca de fotogramas. Aunque o espectador veja uma imagem fluida, detrás de cada segundo há numerosos cálculos realizados por sistemas de renderizado. O sonido também ajuda a vender os efeitos visuais. Em uma sequência de monstruos, o movimento pode sentir-se mais grande graças a um sonido grave. Uma estrutura que cai parece mais pesada quando o desenho sonoro enfatiza o impacto. Los sonidos de las máquinas, câmaras, veículos Y criaturas complementam as imagens digitais. La combinação entre animação Y sonido é particularmente importante para los Minions. Sus voces Y sonidos funcionam praticamente como efeitos visuais. Uma reação vocal inesperada pode fazer que o movimento pequeno pareça muito mais divertido. O aspecto visual de la película também cambia segundo o tipo de história que se está contando. Quando los Minions estão em Hollywood, a imagem pode sentir-se mais clássica Y cinematográfica. Quando aparecem los monstruos, a escala aumenta. Quando entra em jogo a ciência ficção a tecnologia, o desenho visual pode adquirir uma aparência mais futurista. Esta variedade evita que toda a película tenha exatamente o mesmo aspecto. Um dos pontos mais interessantes é esse que a película utiliza a própria história do cine como inspiração visual. O CGI moderno reproduz estilos antigos. Esto cria uma espécie de diálogo entre o passado Y e o presente. Los espectadores estão vendo uma película de animação contemporânea que imita películas de há aproximadamente um siglo. Por isso, Minions e Monsters pode considerar-se uma produção visualmente mais ambiciosa de lo que parece inicialmente. A simple vista, pode parecer simplesmente outra aventura de Minions. Pero debaixo de humor há uma enorme quantidade de trabalho de desenho, animação, iluminação, modelado, texturizado y composição. La decisão de dar-lhe a los Minions expressões mais variadas também resulta importante. Durante anos, seu atrativo se ha basado em desenhos extremadamente simples. Agora, los animadores podem aproveitar pequenas modificações em los olhos Y la boca para criar emoções mais específicas. Isso permite que los novos personagens tenham maior personalidade. James, Henry Y los demais não são simplesmente clones amarelos. O público pode empezar a identificar seus comportamentos Y expressões. Isso demonstra como uma modificação relativamente pequena do desenho pode ter um efeito importante sobre a narrativa.
Em definitiva, los VFX y el CGI de Minions e Monsters funcionam principalmente ao serviço de la comédia, e o espectáculo Y é um homenagem cinematográfico. La película não intenta presumir constantemente de tecnologia. Em câmbio, utiliza a tecnologia para conseguir que o mundo pareça divertido, expressivo e dinâmico. La maior fortaleza visual está provavelmente em la combinação de animação moderna com a estética do Hollywood clássico. Las escenas de cine mudo permitem que Illumination experimente com iluminação, enquadres, movimento e expressões de uma maneira diferente. Los monstruos, por outro lado, permitem trabalhar com escala, destruição, partículas y ação. O resultado é uma película que utiliza dos extremos visuais, personagens pequenos y extremadamente expressivos por um lado, y criaturas enormes y destructivas por outro. Essa diferença cria muitas oportunidades para a comédia. Em conclusão, Minions e Monsters demonstra que uma película de animação não necessita VFX tradicionais de ação real para ter um trabalho visual completo. Aqui cada personagem, edifício, monstro, veículo, objeto, sombra y efeito atmosférico ha sido criado ou controlado digitalmente. O verdadeiro desafio está em fazer que todo pareça coerente y, ao mesmo tempo, manter o estilo exagerado de los Minions. O trabalho de Illumination se nota especialmente na animação de personagens, la expressividade facial, la iluminação inspirada em o cine clássico, o desenho de monstruos, las sequências de destruição y la recriação digital do Hollywood de los anos 1920. La película utiliza CGI não solamente para criar espectáculo, sino também para contar sua história y rendir homenagem à evolução do cine. Y quizás essa a parte mais interessante de seus efeitos visuais. Minions e Monsters não utiliza a tecnologia simplesmente para mostrar quanto pode ser a computadora. La utiliza para imaginar como habría sido o cine se los Minions hubieran estado ali desde seus primeiros dias. A proposta ajudou o filme a se diferenciar visualmente de outras produções da franquia, mas, além da recepção do público e da crítica, um dos aspectos mais importantes para avaliar seu desempenho é justamente sua trajetória nas bilheterias e seu lançamento para o mercado doméstico. La iluminação desempenha um papel especialmente importante em esta película. Debido a que gran parte de la história está relacionada com los primeiros dias do cine, o equipo visual pudo inspirar-se em la iluminação clássica de Hollywood. Em lugar de iluminar todas as escenas como uma produção de animação contemporânea genérica, algumas sequências utilizam contrastes mais fortes, sombras mais marcadas y composições que recuerda a las películas clássicas. Esto permite que a película cambie visualmente dependiendo de la época ou do tipo de cena. Las sequências relacionadas com los estúdios cinematográficos podem ter uma aparência diferente de las escenas de monstruos ou de las grandes sequências de ação. La iluminação digital em uma película CGI funciona de maneira similar à la fotografia em uma produção real, aunque todo se realiza dentro de um entorno virtual. Los artistas podem colocar fontes de luz digitais, modificar sua intensidade, cambiar seu color y decidir como interactuam com as superfícies. Esto permite controlar com precisão las sombras, los reflejos y la profundidade de cada escena. Los monstruos representam outro de los grandes desafios visuais de Minions e Monsters. Los Minions são personagens pequenos y caricaturescos, mientras que las criaturas monstruosas tienen que sentir-se enormes y amenazantes. Para conseguir essa sensação de escala, los animadores y artistas visuais tienen que trabalhar cuidadosamente com proporções, movimentos y perspectiva. Quando aparece uma criatura gigantesca junto a um minion diminuto, a diferença de tamanho deve resultar imediatamente evidente. Pero não basta com hacer ao monstruo grande. Também é necessário animá-lo de maneira diferente. Um personagem gigantesco não deveria mover-se exatamente como um personagem pequeno. Seus movimentos necessitam transmitir peso. Aqui entra uma de las vantagens fundamentais do CGI. Los animadores podem controlar o movimento de cada criatura y estabelecer quanto tarda em começar a mover-se, quanto tarda em detener-se y como reaciona seu corpo ante cada ação. Um monstruo que move lentamente um braço pode sentir-se muito mais pesado que outro que lo move rapidamente. La física exagerada também é parte do estilo de la película. Los Minions podem receber golpes, cair, sair disparados y participar em acidentes enormes sem que a película tenha que respeitar as regras físicas do mundo real. O CGI permite exagerar estes movimentos hasta níveis impossíveis. Em uma película de ação real, uma cena onde um personagem pequeno é lançado por los aires y atraviesa uma estrutura enorme requeriria uma combinação de atores, especialistas, efeitos práticos, cables y efeitos digitais. Em uma película completamente animada, todo esse movimento pode ser desenhado diretamente por los animadores.
Eso não significa que se fácil. De hecho, la animação de comédia física requiere uma enorme precisão. O timing tiene que ser perfecto. Se o minion cai demasiado rápido, o xixi pode perder força. Se cai demasiado lentamente, também pode deixar de resultar gracioso. Los animadores tienen que encontrar exatamente o momento adequado para que o movimento produza uma reação em o público. Este princípio se utiliza constantemente em Minions e Monsters. Los personagens podem quedar-se quietos durante uns instantes antes de reacionar, ou realizar movimentos exagerados para enfatizar uma broma. O linguagem visual de la película depende tanto do timing como do desenho. La película também contiene sequências inspiradas em o cine mudo. Estas escenas requerem um tratamento visual diferente. Eu dizendo, la composição y los movimentos podem recordar a la estética de las primeiras películas de Hollywood. Em determinados momentos, la imagem se siente deliberadamente antiga, como se los minions realmente estuvieran participando em uma produção de aquela época. Este homenagem não depende unicamente de poner uma imagem em branco y negro. Também intervienen los enquadres, la iluminação, o movimento de los personagens y la maneira em que se apresentam as ações. O objetivo é reproduzir o espírito de las películas mudas utilizando tecnologia moderna. Um de los exemplos mais interessantes é la maneira em que a película utiliza referências visuais a grandes figuras do cine clássico. Las escenas estão desenhadas para que alguns movimentos y situações recuerdem ao slapstick tradicional. Assim, o CGI moderno se utiliza para reproduzir um estilo que originalmente dependia de efeitos físicos y actuações reais. Esta mescla de tecnologia moderna y estética antiga é provavelmente um de los maiores logros visuais de la película. Também há que hablar de los materiais y las texturas. Aunque los personagens tienen uma aparência caricaturesca, suas superfícies necessitam responder corretamente à la iluminação. Los overoles de los minions, por exemplo, devem parecer telas. Suas gafas tienen que produzir reflejos apropriados. Los olhos necessitam uma aparência diferente de la piel amarela. Los objetos metálicos devem reflejar a luz de maneira distinta à la madeira ou ao vidrio. Todo esto se controla mediante sistemas digitais de materiais y sombreado. O público provavelmente não pensa em estes detalhes mientras mira a película, pero são essenciais para criar uma imagem coerente. Se todos os objetos reflejaram a luz de la mesma maneira, o mundo digital se veria artificial de uma forma negativa. A variedade de materiais ajuda a que cada elemento tenha uma identidade visual. Los escenarios de Hollywood apresentam um desafio adicional porque contêm muitos objetos pequenos. Uma cena dentro de um estúdio cinematográfico pode incluir câmaras, focos, decorados, cables, muebles, vestuário, carteles y numerosos personagens. O CGI permite construir todos estes elementos y colocá-los cuidadosamente dentro do espaço. A profundidade de campo y la composição também ajuda a dirigir a atenção do espectador. Aunque todo o cenário pode estar construído digitalmente, os artistas podem decidir que elementos devem chamar a atenção y quais devem permanecer em segundo plano. Esto é especialmente importante durante as grandes escenas de ação. Quando há monstros, minions, veículos y estruturas movendo-se simultaneamente, o espectador necessita saber do admirar. A iluminação, o color, o movimento y a composição funcionam juntos para manter clara a ação. This is not simply a movie using Hollywood as a backdrop. It clearly loves old movies. The references to silent cinema, physical comedy and the history of filmmaking give the movie a personality that distinguishes it from some earlier entries. That is why you would recommend it, but with the right expectations. Do not watch Minions e Monsters expecting a deeply emotional Pixar-style story. Do not expect a perfectly constructed screenplay. Do not expect every subplot to work equally well. Instead, watch it as a colorful, energetic comedy that combines the Minions' familiar brand of chaos with a surprisingly affectionate celebration of classic Hollywood. For a family movie night, it is a good choice. For Minions fans, it is an easy recommendation. For movie lovers who enjoy classic Hollywood references, it has an unexpected amount to offer. For viewers who have never liked Minion humor, there is probably not enough here to change your mind. Overall, you would give Minions e Monsters around 7.5 out of 10. The animation is energetic, the voice cast is strong, the Hollywood concept is excelling and the first half contains some of the feels funniest and sarcastic masma material.
The biggest weaknesses are the overcrowded story, the less consistent second half and the return to familiar franchise-style chaos during the finale. So, is Minions e Monsters worth watching? Yes, but especially if you know what kind of movie you're getting. It is worth watching for the Hollywood concept, the silent film parody, the Minions physical comedy and the impressive collection of cinematic references. It is worth watching with children because it delivers exactly the kind of fast, colorful entertainment they are likely to enjoy. And it is worth watching for fans of the franchise because it gives the Minions a setting that actually suits their comedic style. The movie might not reinvent animation, and it might not maintain its strongest idea all the way to the ending, but it is energetic, imaginative and surprisingly affectionate toward the history of cinema. In the end, Minions and Monsters succeeds because it understands something very simple about movies. Some teams you do not need a complicated masterpiece to have a great team. Some teams you just need memorable characters, good visual comedy, a clever idea and enough imagination to turn that idea into entertaining adventure. Em este caso, praticamente todo o que vemos em pantalla se construi digitalmente mediante modelado, texturas, iluminação, animação, composição y renderizado. La película pertenece a Illumination Y. La animação está associada com Illumination Studios Paris. O conceito visual aproveita especialmente a ambientação de Hollywood de los anos 1920, combinando-la com monstruos, cenários gigantescos y o estilo caricaturesco característico de Los Minions. Um de los aspectos mais interessantes do trabalho visual é esse que la película não intenta simplesmente copiar o aspecto de las anteriores aventuras de Los Minions. Pierre Coffin queria que esta história tuviera uma identidade visual propia. O conceito de situar a los personagens em los comienzos de Hollywood permitiu experimentar com iluminação mais clássica, composições inspiradas em o cine antigo y uma animação facial mais expressiva. Em particular, se buscou que los Minions pudieran mostrar uma gama mais amplia de expressões y que los animadores tuvieran maior liberdade para exagerar determinados movimentos. O desenho de Los Minions é esse aparentemente sencillo, pero precisamente essa simplicidade hace que o trabalho de animação se bastante importante. Sus cuerpos são pequenos, redondeados y visualmente muito reconhecíveis. Tienen braços y piernas relativamente pequenos, olhos grandes, overoles y movimentos extremadamente elásticos. Para que uma película de 90 minutos não pareça visualmente repetitiva, os animadores tienen que conseguir que os mesmos personagens puedan transmitir emoções diferentes mediante pequenos cambios em la postura, los olhos, la boca, las manos y o movimento corporal. Em Minions e Monsters, isso adquiere todavia mais importância porque aparecem personagens novos como James y Henry. Não basta com criar modelos que simplesmente pareçam Minions diferentes. Cada um necessita ter uma identidade visual propia. Las diferencias pueden estar en la forma de los ojos, el cabelo, las proporciones, la ropa, los accesorios y, sobre todo, en la maneira de mover-se. La animação facial é essa especialmente importante. Los Minions tradicionalmente dependem muito de expressões físicas, pero para esta película se impulsou uma interpretação mais expressiva. Isso significa que o rosto pode cambiar consideravelmente dependendo de la emoção, surpresa, medo, felicidade, confusão, entusiasmo, desesperação. O resultado é esse que los personagens podem comunicar uma ideia incluso quando hablam em Minions y o público não entende literalmente cada palavra. Este detalhe é esse fundamental para o estilo de la franquicia. Em lugar de depender completamente de los diálogos, la película utiliza o linguagem universal de la expressão corporal. O Minion que abre exageradamente los olhos, inclina la cabeça y retrocede lentamente pode comunicar medo sem necessidade de uma frase compreensível. O CGI permite controlar cada um de esos pequenos movimentos com enorme precisão. Outro elemento visual destacado é la recreação do Hollywood de los anos 1920. Los desenhadores tuvieron que construir digitalmente calles, estúdios cinematográficos, cenários, edifícios, veículos, equipos de filmação y espaços interiores que recuerda a época. La película não pretende ser uma reconstrução histórica completamente realista, porque sigue tendo um estilo caricaturesco, pero se busca que o espectador reconozca imediatamente a época. Esto crea uma interessante combinação entre realismo de época y exageração de animação. Los edifícios podem ter uma arquitetura inspirada em Hollywood antigo, pero sus dimensões, colores y formas podem ser modificadas para adaptar-se ao linguagem visual de Illumination. Los veículos podem parecer historicamente apropriados y, ao mesmo tempo, funcionar como elementos de comédia. If you enjoy fast-paced animated films that constantly introduce new ideas, the variety may feel exciting.
If you prefer a focused story, you might feel that the movie is trying to do too much. The subplot involving Dorothy and Debbie is one example. Jesse Eisenberg and Zoe Deutsch bring energy to their characters, but their storyline can feel disconnected from the strongest part of the film. Instead of developing the central Hollywood concept further, the movie introduces another comedic thread involving a robot-like character and a suffragette. That subplot can produce logs, but it also contributes to the feeling that the screenplay is becoming increasingly crowded. The movie's emotional side is another area worth discussing. Minions & Monsters is not primarily an emotional animated drama. It is designed first as a comedy. However, there are some surprisingly meaningful ideas underneath the jokes. James' desire to make movies gives the story a theme about creativity and ambition. He does not simply want to follow a villain like the other Minions. He wants to create something himself. That gives him a more individual motivation than the traditional Minion character usually receives. His friendship with Henry also gives the story a little more emotional grounding. Their relationship suggests that ambition is important, but friendship and loyalty are equally important. The film also explores the idea of becoming famous and then losing that fame. The Minions experience Hollywood success and suddenly become celebrities, only to discover that the industry can change rapidly. Their transition from silent film stars to wanted performers is both funny and surprisingly relevant. It demonstrates how entertainment trends can change. One moment you are the biggest star in Hollywood. The next moment, audiences want something completely different. For adults, this can add an interesting layer to what television appears to be a children's comedy. The movie's biggest thematic strength is therefore its love for cinema itself. It clearly understands that movies have evolved through different periods and that today's comedy is connected to the work of earlier filmmakers. The Minions are essentially presented as modern descendants of the slapstick tradition. That is why the movie works better when it remembers that idea. When the Minions are behaving like silent film comedians, the film feels inspired. When they are simply fighting monsters and creating generic chaos, it feels more like a standard franchise sequel. This difference explains the mixed but mostly positive critical response. The film currently has a generally favorable critical reception, with Rotten Tomatoes reporting 89% tomatometer and a 75% audience score, while Metacritic lists a 70 score from critics and a 6.9 user rate. Those numbers suggest that the movie is not universally loved, but there is a significant amount of appreciation for what it attempts to do. Some critics have gone further and called it one of the strongest entries in the franchise. Others have criticized the film for becoming too chaotic and for losing the intelligence of its Hollywood premise once the monster plot takes over. That division is important when deciding whether the movie is worth watching. For children, you would say yes, definitely. The movie has colorful animation, recognizable minions, monsters, slapstick humor and a fast pace. Children who already enjoy the franchise will probably find plenty of entertainment here. The story does not require extensive knowledge of previous Despicable Me or Minions movies either, which makes it relatively accessible. For families, the answer is also yes. Parents might not love at every Minion joke, but they can appreciate the classic Hollywood references and the filmmaking theme. That gives adults something to notice while younger viewers enjoy the physical comedy. For fans of classic cinema, the movie is arguably even more interesting. The references to silent comedy and early Hollywood provide an additional layer that younger audiences might not fully understand. Viewers familiar with Chaplin, Keaton, Harold Lloyd and other pioneers can recognize the visual jokes and homages. This makes the first half particularly rewarding. For someone who dislikes the Minions, however, you would be more cautious. The movie is still very much a Minions movie. It does not suddenly transform into a sophisticated art house animation. The humor remains loud, physical and deliberately silly. If the Minion style already annoys you, the movie might test your patience. Another positive is the relatively short runtime. At around 90 minutes, the movie moves quickly and does not depend on excessive time or exposition. This is especially helpful because the story contains a lot of ideas. The short runtime means that even when the movie becomes chaotic, it generally does not stay there for too long. The downside is that some of those ideas could have benefited from additional development. The Hollywood star section is so enjoyable that you might actually wish the film spent more time there.
The transition into the monster storyline happens relatively quickly, and the second half sometimes feels like it is rushing to introduce the next big set piece. That creates a strange situation where the movie's most original idea is not necessarily the part that receives the most attention. Still, the film deserves credit for trying something different. After several installments, a franchise can easily become repetitive. Minions Monsters could have simply created another adventure involving a villain, a chase and a large final battle. Instead, it begins with a genuinely creative concept. What if the Minions had become Hollywood stars during the silent film era? That idea alone makes the movie worth seeing. The question is whether the second half damages that achievement too much. In my opinion, it does not completely ruin it, but it does prevent the movie from becoming something truly exceptional. The first half is the reason to recommend it. The second half is the reason to lower expectations. If the entire movie had maintained the creativity of its Hollywood sequences, it could have been one of the most inventive animated films of the year. Instead, it eventually returns to familiar franchise territory. But even when the movie becomes conventional, it remains energetic. And sometimes that is enough. The movie essentially allows us to imagine what would happen if the Minions had existed during Hollywood's earliest years. Another major strength is the movie's understanding of cinema history. Minions Monsters does not merely use the 1920s as decoration. It turns the development of Hollywood into part of the story. The Minions become silent film stars, experience the excitement of fame and then face a major problem when movies begin transitioning towards sound. Their inability to speak normal dialogue becomes a humorous obstacle. The very thing that makes them fun in silent movies becomes a disadvantage once talking pictures become popular. That is a genuinely clever idea because it gives the movie an actual narrative connection between its setting and its characters. The Minions are not successful simply because the screenplay says they are famous. Their physical comedy makes sense in silent cinema. Their strange language also creates a logical problem when the industry changes. This gives the first half of the movie more structure the audiences might expect from a typical Minions adventure. The Hollywood section is also where the movie feels most original. Critics who enjoyed the film frequently liked this aspect. Several reviews described it as a love letter to classic Hollywood, while others praised the way the movie combines children's slapstick with references that older viewers can appreciate. The humor is another major reason why the movie works. As always with the Minions, the comedy is based heavily on physical accidents, exaggerated reactions and absurd situations. They fall, crash, misunderstand instructions, destroy equipment and create chaos wherever they go. For viewers who already enjoy the Minion style, there is plenty to like here. However, this humor is also one of the few's limitations. The movie does not completely reinvent the Minions comedy. If you have never enjoyed their slapstick style, Minions Monsters is likely to suddenly convert you. The characters still scream, run around, hit things, misunderstand situations and communicate through their strange language. Some viewers might find this charming, while others might consider it repetitive. The difference is that the film gives the familiar comedy a more interesting environment. Watch a Minion accidentally recreate a classic silent film gag can be much more entertaining than simply watching the same character cause chaos in an ordinary modern setting. The movie's best jokes therefore come from combining familiar Minion behavior with the history of cinema. The voice cast also contributes significantly to the experience. Pierre Coffin continues to provide the distinctive voices of the Minions, while the human and monster characters are voiced by performers including Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoe Deutsch, Alison Janney and Trey Parker. Their different vocal styles help create a contrast between the sophisticated Hollywood environment and the chaotic Minions. Christoph Waltz is particularly effective as Max because his serious and control voice creates a funny contrast with the Minion's unpredictable behavior. Jeff Bridges also brings a recognizable warmth and authority to his characters. Jesse Eisenberg's energetic style works well for the eccentric Dort, while Trey Parker brings a strange comedic quality to Goomy. But ultimately, the Minions remain the heart of the movie, and Pierre Coffin's vocal performances give them their unique identity. The animation is another strong element. The visual style becomes particularly interesting when the movie recreates the look of old Hollywood.
The filmmakers use black and white imagery, silent film compositions and visual references to make the early sequences feel different from a standard modern animated comedy. The contrast between the old-fashioned film aesthetic and the bright, exaggerated minions is part of the movie's charm. The visual humor is also well suited to animation. The minions can survive situations that would be impossible for ordinary human characters. They can be crushed, thrown, launched through the air and involved in enormous accidents without the movie having to worry about realistic consequences. That allows the filmmakers to push slapstick comedy to an exaggerated level. The movie's music contributes to this old Hollywood atmosphere as well. The score uses elements associated with silent film accompaniment, including lively RHYTHMS and orchestral comedy cues. The music helps maintain the sense that the audience is watching a playful reconstruction of early cinema rather than simply another contemporary animated adventure. The score has been noted for its combination of ragtime-like energy, violin-driven emotion and larger popcorn-style orchestral moments. One of the movie's biggest problems appears when the story leaves Hollywood. The first half has a clear identity. The Minions discover cinema, become stars and experience the transition from silent movies to sound. That is a surprisingly focused concept. But the second half introduces monsters, magic, robots, aliens and a much larger threat to the world. There is nothing inherently wrong with that escalation. In fact, it is completely appropriate for a Minions movie to become ridiculous. The problem is that the story begins to feel less connected to the clever Hollywood premise. Once the film moves into the monster storyline, some of the subtly cinematic humor is replaced by more familiar animated movie chaos. Instead of parodying film history, the movie becomes a conventional adventure in which the heroes have to stop a major threat. This is where the film becomes less distinctive. The monster material is still entertaining, especially for younger viewers, but it does not have the same originality as the silent Hollywood section. Several critics made essentially this observation: the movie is strongest during its first half, while the monster-driven second half becomes more conventional and frenetic. The plot is also somewhat overcrowded. The filmmakers attempt to combine a Hollywood story, a monster movie, a science fiction parody, a robot subplot, a suffragette storyline and the traditional Minions comedy formula. Some of these elements work individually, but together they can make the narrative feel scattered. This is one of the main reasons viewers may have different reactions to the movie. Um dos aspectos mais interessantes do reparto de Minions e Monsters é esse que combina atores de gerações Y e estilos muito diferentes. Temos intérpretes veteranos como Jeff Bridges, atores reconhecidos internacionalmente como Christoph Waltz, figuras de la comédia como Trey Parker y Bob Moynihan, especialistas em atuação de voz como Phil Lamar y o próprio Pierre Coffin, y estrelas contemporâneas como Jesse Eisenberg y Zoe Deutsch. Esta variedade permite que cada personagem tenha uma personalidade vocal distinta. La película também se beneficia do contraste entre os atores humanos y Coffin interpretando a los Minions. Los personagens humanos utilizam diálogos compreensíveis y expressivos, mientras que los Minions dependem mucho mais do sonido, la gesticulação y o ritmo. Esse contraste é uma de las principais fuentes de humor. Quando Max habla com uma voz sofisticada mientras los Minions respondem com gritos y palavras incompreensíveis, la diferencia crea uma dinâmica cômica imediata. Lo mismo ocorre com los personagens de Frank y Elwood. Sua linguagem pertence ao mundo profissional de Hollywood, mientras que los Minions estão constantemente destruindo as regras de esse mundo. O trabalho de los actores também é fundamental para manter o ritmo de uma película de aproximadamente hora y media. Uma história de este tipo necessita avançar rapidamente porque a comédia depende de que as situações não se prolonguem demasiado. Las vocês têm que acompanhar esse ritmo. Uma pausa demasiado larga pode eliminar um xiste. Uma reação demasiado rápida pode hacer que uma emoção pierda força. Um tono incorreto pode cambiar completamente o significado de uma cena. Por isso, aunque o público solamente escucha las vocês, o trabalho de los actores de Minions e Monsters requer muita precisão. Em particular, Pierre Coffin tem uma responsabilidade enorme porque interpreta múltiplos Minions. Tem que cambiar constantemente entre diferentes personagens y conseguir que o público entenda quem está falando. A dificuldade aumenta porque los Minions compartem características físicas y hablam linguagem que não sempre é literalmente compreensível. La personalidade tem que surgir de la voz. James pode sonar diferente de Henry. Henry pode sonar diferente de Ed.
Ed pode sonar diferente de Dick. Y todos elos devem sentir-se como membros do mesmo grupo. Esto es parte do encanto de la interpretação de Coffin. Em conclusão, o reparto de Minions e Monsters é um dos elementos mais interessantes de la película porque combina grandes nomes de Hollywood com especialistas em comédia y actuação de voz. Pierre Coffin continua sendo a voz essencial de Los Minions y aporta diferentes personalidades a James, Henry, Ed, Dick y o resto do grupo. Alison Janney dá voz a Olivia, Christoph Waltz interpreta a Max, Jeff Bridges presta sua voz a Frank Y ao Vogue, Jesse Eisenberg interpreta a Dort, Zoe Deutsch é S. Debbie, Bob Moynihan interpreta a Phillips, Phil Lamar é S. Howard e Trey Parker dá voz a Gomi. Cada um aporta algo diferente. Janney proporciona força y personalidade, Waltz aporta elegância y seriedade cômica, Bridges aporta autoridade y calidez, Eisenberg aporta energia nerviosa, Deutsch proporciona carácter y dinamismo, Moynihan y Lamar aporta experiência em comédia y animação, mientras que Trey Parker aporta uma energia particularmente excêntrica a Gomi. Pero o elemento que une a todo o reparto é Pierre Coffin y sua interpretação de Los Minions. Elos siguen siendo o corazón de la película. Los actores humanos cream o mundo que rodeia a Los Minions, mientras que Coffin proporciona o linguagem, o caos y la personalidade que hacen que estes pequenos personagens continuem funcionando. Em última instância, o êxito do reparto não depende unicamente de ter nomes famosos. Depende de como vocês trabalham juntas. Minions e Monsters utiliza as diferenças entre os estilos vocais para criar humor, personalidade y contraste, haciendo que cada personagem tenha uma identidade própria dentro de uma história lena de monstruos, cine, caos y aventuras. Bat if you spec a perfect structured story if consistent character development from beginning to end, the movie has some noticeable weaknesses. What makes it particularly interesting is that, unlike several earlier entries in the franchise, it actually has a strong central idea. The Minions enter the world of early Hollywood and accidentally become part of cinema history. The film uses that premise to celebrate silent movies, classic comedy and the magic of filmmaking. At the same time, once the story moves away from Hollywood and toward monsters, robots and a old save finale, some of that creativity becomes less focused. Critics have generally responded positively, although there is clear disagreement about the second half. The first thing that stands out about Minions e Monsters is its setting. Instead of placing the characters in a familiar modern environment, the movie takes us back to the early days of Hollywood. The story is set during the 1920s, when silent cinema was developing into a major form of entertainment. This is a very clever choice for the Minions because their strange language and physical comedy naturally connect them to silent film traditions. Even when the Minions are not saying understandable dialogue, the audience can understand what they are feeling through their movements, expressions and reactions. The film therefore finds a natural connection between the comedy style of the Minions and the physical comedy of filmmakers such as Charlie Chaplin, Buster Keaton and Harold Lloyd. This is probably the strongest creative decision in the entire movie. Instead of simply putting the Minions into another random historical period, the filmmakers placed them in an era that actually matches their style of comedy. The black and white silent film sequences are particularly effective because they allow the Minions to behave like classic slapstick performers. Their accidents, falls, misunderstandings and exaggerated reactions become part of the visual language of silent cinema. For film lovers, these sequences can be even more enjoyable because there are numerous references and visual jokes inspired by classic movies. La participação de Bridges também contribui à ideia central de la película. Los Minions está entrando em um mundo de Hollywood dominado por figuras profissionais, executivos y diretores. Los personagens humanos funcionam como contraste frente ao comportamento caótico de Los Minions. Jesse Eisenberg interpreta a Dort, um personagem que aporta uma dimensão diferente ao reparto. Eisenberg tem uma larga experiência interpretando personagens rápidos, nerviosos, inteligentes y com um sentido de humor particular. Essa energia vocal pode ser aproveitada perfeitamente em uma película de animação. Dort está relacionado com uma linha argumental que combina tecnologia, ambição y comédia. Eisenberg pode transmitir a sensação de um personagem que tem grandes planos pero que não necessariamente possui o controle absoluto de las situações que cria. Uma de las vantagens de ter a Eisenberg em o reparto é sua capacidade para falar com rapidez y utilizar cambios de tono para criar humor em animação. Essa característica pode amplificar-se mediante as expressões do personagem. Ademais, Dort não é simplesmente um personagem cômico. Sua relação com Deb introduz uma dimensão romântica dentro de la história.
Essa relação permite que Eisenberg utilize uma faceta mais vulnerável do personagem. Zoe Deutz interpreta a Debbie, um personagem que funciona como contraponto de Dort. Deutz aporta uma energia diferente, mais dinâmica e direta. Sua interpretação ajuda que Debbie tenha personalidade própria e não se simplesmente um personagem secundário dentro de la história de Dort. Debbie está relacionada com uma linha argumental que combina humor, relações personais y las ambições de Dort. La química vocal entre ambos personagens é importante porque muitas de suas cenas dependem de las diferenças entre suas personalidades. La interpretação de Deutz ajuda a criar uma protagonista que pode reaccionar ante las situações absurdas sem perder sua identidade. Esto é especialmente importante porque los personagens secundários em películas de Los Minions podem quedar facilmente eclipsados por los protagonistas amarelos. Bob Moynihan presta sua voz a Phillips. Moynihan é especialmente conhecido por seu trabalho em comédia y por sua experiência interpretando personagens extravagantes. Essa experiência resulta muito útil para uma película cujo humor depende constantemente de personagens exagerados. Phillips pertence ao grupo de criaturas relacionadas com o mundo de Los Monstruos. Sua personalidade contribui a ampliar o universo de criaturas de la película. O trabalho de Moynihan provavelmente destaca por la expressividade. Em animação, uma voz pode convertir-se praticamente em uma extensão do desenho visual do personagem. Uma criatura pode ter uma aparência estranha, pero la voz é la que termina definindo sua personalidade. Por sua parte, Phil LaMarr interpreta a Howard. LaMarr é o veterano de la comédia y de la actuação de voz, com uma trajetória especialmente extensa em televisão y animação. Sua experiência hace que se uma eleição natural para um personagem dentro de uma película de este estilo. Howard funciona junto a Phillips, por lo que existe uma dinâmica de pareja entre ambos personagens. Para que essa relação resulte divertida, los actores tienen que conseguir que suas vozes sejam diferentes pero complementarias. LaMarr possui uma enorme capacidade para cambiar de registro. Pode interpretar personagens sérios, absurdos, heróicos ou completamente cômicos. Essa versatilidade permite que Howard pueda participar em diferentes tipos de cenas sem parecer fora de lugar. Um de los membros mais llamativos do reparto é Trey Parker, que interpreta Goomy. Parker é especialmente conhecido como co-criador de South Park Y por sua enorme experiência em comédia, sátira y actuação de voz. Goomy é um de los personagens mais particulares de la película. Sua relação com Los Monstruos Y com o conflito central lhe permite convertir-se em uma figura importante dentro de la história. Parker tem uma voz que pode transmitir imediatamente uma personalidade excêntrica. Sua experiência com personagens animados lhe permite compreender muito bem como utilizar câmbios de ritmo y tono para generar humor. Goomy necessita ter uma presença particular porque não é simplesmente outro personagem humano. Está conectado com o elemento fantástico de la história. Por isso, la interpretação de Parker ajuda a dar-lhe identidade. La eleição de Parker também tem sentido desde o ponto de vista de la comédia. Seu estilo pode ser absurdo, seco, exagerado ou deliberadamente estranho, dependendo de la situação. Essa flexibilidade encaixa perfeitamente com o tono de Minions e Monsters. La película também inclui a George Lucas em o reparto de vocês, interpretando-os a si mesmo. Sua participação é particularmente apropriada dentro de uma película que gira alrededor do cine y de la história de Hollywood. Lucas é uma figura fundamental em la evolução do cine moderno, especialmente por seu trabalho relacionado com Star Wars y la inovação cinematográfica. Sua presença añade uma dimensão meta à película. Los Minions estão descobrindo Hollywood y convirtiendo-os em parte de sua história fictícia, mientras uma figura real de la história do cine aparece dentro de essa aventura. Aunque seu papel não tiene o mesmo peso que los personagens principais, sua participação funciona como uma espécie de guino para los espectadores interessados em la cultura cinematográfica. O reparto também inclui numerosas vozes adicionais, entre elas Bárbara Eve Harris, Eric Balsa, Aaron Hendry, Camden Brooks, J.P. Carlia, Ashley Burch, John Cassir, Raquel Butera y Arif S. Kinchen. Estas vozes podem parecer menos importantes individualmente, pero tienen uma função fundamental dentro de uma película de animação. Las voces adicionais ajudam a construir o mundo. Em uma película ambientada em Hollywood, necessitamos escuchar a diferentes personagens, trabalhadores, cidadãos, criaturas y participantes em las situações que se desarrolam. Sem estas voces, o mundo se sentiria vazio. Los actores de voz adicionais também tienen que adaptar-se ao ritmo de las escenas. Podem ter solamente umas poucas linhas, pero essas linhas tienen que sonar naturales y contribuir à atmosfera.
La conclusión também refuerza o mensagem de que la criatividade pode ser uma forma de identidade. James não necessita convertir-se em outro vilano para encontrar seu lugar. Descubre que pode criar algo propio. YS la esencia de la película. Los Minions comienzan buscando a alguém a quem seguir, pero terminam descobrindo que também podem criar, elegir y actuar por si mesmos. Com humor, monstruos, referências cinematográficas y é o caos característico de Los Minions, la película convierte uma história aparentemente absurda em uma celebração de la amistad, la imaginación y é o amor por el cine. La película está dirigida por Pierre Coffin, quem ademais vuelve a prestar sua voz a Los Minions. O reparto principal inclui Alison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoe Deutsch, Bob Moynihan, Phil Lamar y Trey Parker. Também aparecem voces adicionais Y na participação de George Lucas. Uma de las características mais interessantes do reparto é que, ao tratar-se de uma película de animação, los actores não necessitam aparecer fisicamente em pantalla. Su trabalho consiste principalmente em construir personagens mediante la voz. Isso significa que elementos como la entonação, o ritmo, las pausas, la energia, la personalidade y la maneira de pronunciar cada frase são fundamentais. Em uma película de ação real, um actor pode utilizar seu rosto y seu corpo para transmitir emoções. Em uma película animada, gran parte de essa responsabilidade recai em la voz. Ademais, Minions e Monsters utilizam um estilo de comédia muito físico. Los personagens reaccionam exageradamente ante situações absurdas, por lo que los actores tienen que manter um equilíbrio entre interpretar las situações com seriedade y permitir que o humor funcione. Essa combinação é especialmente importante quando los personagens humanos interactuam com los Minions, cujo linguagem característico é mucho mais expressivo y visual. O encargado de interpretar a los Minions é Pierre Coffin, uma figura fundamental dentro de la franquicia. Coffin não solamente dirige la película, sino que também leva anos sendo a voz de los pequenos personagens amarillos. Desde sua primeira aparição cinematográfica, Los Minions se han caracterizado por hablar em uma mescla de sonidos, palavras y expressões procedentes de diferentes idiomas, conhecida popularmente como minionese. Coffin ha desarrollado uma maneira muito específica de interpretar essa linguagem. Em Minions e Monsters, seu trabalho resulta todavia mais importante porque Los Minions não são simplesmente um personagem coletivo. La película apresenta diferentes personalidades dentro do grupo, incluindo a James, Henry, Ed y Dick. Coffin deve conseguir que o público pueda distinguir as personalidades de los personagens incluso quando todos tienen uma aparência física relacionada. James, por exemplo, está relacionado com a criatividade y o desejo de convertir-se em cineasta. Sua personalidade é diferente de la de outros Minions que estão mais interessados em encontrar um vilano ao que servir. Henry funciona como um companheiro cercano y leal, mientras que Ed participa em las situações relacionadas com a magia y o caos. Dick, por sua parte, representa uma visão mais tradicional de lo que los Minions deveriam ser. O desafio para Coffin consiste em fazer que todas essas personalidades sejam reconhecíveis mediante pequenas diferenças vocais, ritmo y atitude. Não se trata simplesmente de hablar de maneira divertida. Cada voz tiene que comunicar uma personalidade. Coffin também tem uma enorme experiência interpretando a los Minions, y essa familiaridade se nota em la maneira em que utiliza sonidos, gritos, risas, murmúrios y expressões exageradas. Muitas vezes uma escena pode ser divertida incluso se uma frase convencional porque a voz do Minion comunica perfeitamente o que está pensando. Outro nome importante do reparto é Alison Janney, que interpreta a Olivia. Janney é conhecida por sua extraordinária capacidade para interpretar personagens tanto cômicos como dramáticos. Sua presença aporta uma energia diferente à película porque sua voz tem uma personalidade muito reconhecível. Em uma película dominada por los sonidos caóticos de Los Minions, uma voz como a de Janney pode funcionar como um ponto de estabilidade. Olivia pode reaccionar ante as situações absurdas com uma atitude que permite que o público entenda a gravidade ou a importância de determinados momentos. Janney tem ademais uma capacidade notável para cambiar rapidamente entre sarcasmo, autoridade, surpresa y humor. Essa versatilidade é especialmente útil em uma película como Minions e Monsters, onde uma cena pode começar como uma conversação normal y terminar completamente fora de controle. Seu trabalho não consiste solamente em decir as linhas corretamente. Tiene que criar a sensação de que Olivia é uma persona real dentro de um mundo onde los Minions constantemente provocam situações impossíveis. La reação do personagem ajuda a que o humor funcione. Christoph Waltz presta sua voz a Max, o diretor de cine.
Esta elección resulta particularmente apropriada porque Waltz possui uma voz muito característica, elegante e controlada. Essa qualidade encaixa perfeitamente com um personagem relacionado com o mundo cinematográfico com uma personalidade que necessita transmitir autoridade. Max representa o lado profissional de Hollywood dentro de la história. Mientras Los Minions veem o cine como uma aventura maravilhosa, Max tiene que preocupar-se por rodagens, actores, produção e resultados. La diferencia entre sua mentalidade e o caos de Los Minions genera uma grande parte de la comédia. Waltz pode utilizar seu tono sério para hacer que situações completamente absurdas pareçam importantes. Esse contraste é uma ferramenta cômica muito efetiva. Quando um actor interpreta uma situação absurda com total seriedade, o público pode encontrá-la todavia mais divertida. La presença de Waltz também aporta certo prestígio ao reparto. Sua trajetória inclui numerosos papeles dramáticos e personagens intensos, pero aqui pode aproveitar essas mesmas qualidades para construir uma interpretação humorística. Outro grande nome é Jeff Bridges, que interpreta a Frank Alvord. Eu acho de que Bridges intérprete dos personagens dentro de la mesma película permite julgar com diferenças de personalidade com seu reconhecível estilo vocal. Frank e Alvord estão relacionados com a parte empresarial de Hollywood. James não tiene que renunciar a sua pasión por el cine. Lo que necessita aprender é que ter uma grande ideia não significa que pueda ignorar as consequências de suas decisões. Este é provavelmente o principal aprendizagem do personagem. Ao princípio, James quer ser uma película simplesmente porque ama o cine. Depois de todo lo ocorrido, compreende que criar algo também implica responsabilidade. Mientras Irene continua causando destruição, los diferentes grupos de Minions finalmente vuelven a reunir-se. Dick y los demais descobrem que servir ao vilano no sempre significa ser lo que esse vilano quiere. Dort, por sua parte, comienza a mostrar que não é tão malvado como parecia. Y los Minions que haviam seguido a James empieza a compreender que sua antiga estrutura basada exclusivamente em servir a Jeff não tiene que defini-los completamente. La batalha final combina vários elementos diferentes: Los Minions, Los Monstruos, la tecnologia de Dort y o caos provocado por o próprio ritual. O tono de la sequência é deliberadamente exagerado. Los personagens correm por todas partes, Los Monstruos destruem edifícios, Los Minions intentam utilizar objetos de maneira completamente absurda e las estratégias aparentemente inteligentes terminam convirtiendo-os em acidentes. Pero pouco a pouco conseguem trabalhar juntos. La clave não é que um de elos se suficientemente forte para derrotar a Irene. La clave é que todos colaboram. James aporta sua criatividade. Henry aporta lealdade y sentido comum. Ed aporta seus conhecimentos do livro de hechizos. Los demais Minions aportam sua capacidade para provocar caos de formas inesperadas. Y Dort utiliza sua tecnologia para ajudar em la batalha. Incluso aqueles personagens que começaram na película com objetivos diferentes terminam trabalhando hacia o mesmo objetivo. Finalmente, Los Minions conseguem detener a ameaça y evitar que Irene destrua o planeta. La criatura que originalmente iba a ser a estrela de uma película de monstros termina convirtiendo-os em o verdadeiro centro de uma aventura muito mais peligrosa. La situação também cambia a maneira em que James vê a su sueno. Ao princípio, eu queria convertir-se em uma estrela y demonstrar que podia ser algo diferente. Ao final, entende que o verdadeiro valor do cine não está solamente em la fama. Está em contar histórias, compartilhar experiências y criar algo que pueda divertir a outras personas. Esta ideia conecta com a homenagem que a película hace a Hollywood. Minions e Monsters utiliza a história do cine como parte de sua estrutura. Los Minions aparecem em diferentes momentos relacionados com a evolução cinematográfica y parodia estilos associados com o cine mudo, la legada del sonido, las películas clássicas de detectives y las grandes produções de monstruos y ciência ficção. La película juega constantemente com a ideia de que Los Minions estuvieron acidentalmente presentes em alguns de los momentos mais importantes de la história do cine. Isso explica também porque a história está apresentada como se fuera uma espécie de relato perdido de Hollywood. Los Minions não solamente se conviertem em estrelas. La película sugere, de forma cômica, que su causa ayudó a inspirar muitas de las imagens y técnicas que posteriormente se hicieron famosas em o cine. Esta parte funciona especialmente bem para espectadores que reconhecem as referências. Pero incluso quienes não conhecem todas as películas clássicas podem desfrutar de las situações porque a comédia visual de Los Minions sigue funcionando por si mesma. Depois de la batalha, James finalmente pode regressar a su sueño cinematográfico.
Pero ahora entiende que hacer películas não consiste simplesmente em encontrar criaturas enormes y ponerlas frente a uma câmara. La experiência lhe é ensinado algo sobre criatividade y responsabilidade. Henry também demonstra que sua amistade com James é mais importante que la fama. Sua relação representa um de los elementos emocionais mais sólidos de la história. Mientras tanto, los Minions vuelven a estar juntos. Sin embargo, ya no são exatamente los mismos. La aventura les ha demonstrado que podem trabalhar juntos incluso quando tienen diferentes objetivos. Também descobrem que não necessariamente tienen que limitar-se a uma única função. Podem ser ajudantes, actores, artistas e incluso héroes quando a situação lo requiere. Este cambio é particularmente interessante porque juega com a identidade tradicional de los Minions. La película começou com elos buscando um vilano. Terminou com elos salvando o mundo. La contradição é deliberada. Los Minions podem haber sido criados para servir a los vilanos, pero sua personalidade caótica também pode converti-los em heróis acidentalmente. Ao final, Minions e Monsters combina várias histórias diferentes em uma sola aventura, la história de uns pequenos personagens que lega a Hollywood, la história de la evolução do cine, la história de James Y su sueño artístico, Y la história de uma amenaça monstruosa que obriga a todos a trabalhar juntos. La película comienza com los Minions intentando encontrar um propósito y termina demonstrando que o propósito no sempre tiene que venir de outra persona. James descobre sua própria pasión. Henry descobre que apoiar a um amigo pode ser mais importante que seguir las regras de la tribu. Los demais Minions descobrem que podem adaptar-se. Y o grupo inteiro aprende que incluso los errores mais grandes podem convertir-se em oportunidades para ser algo extraordinário. Em definitiva, Minions e Monsters é uma aventura sobre cine disfrazada de comédia de monstros. Sua história utiliza o Hollywood de los anos 1920 como cenário para explorar a transformação de los Minions de simples ajudantes de vilanos e estrelas de la pantalla. Depois, quando a legada do cine sonoro destrui sua carreira, James decide criar sua própria película, pero o projeto termina provocando uma autêntica ameaça mundial. O gran giro é que los monstros que los Minions queriam utilizar como actores terminam sendo reais, y sua película se convierte acidentalmente em uma situação de vida ou morte. James desfruta especialmente esta nova vida porque finalmente está sendo aquilo que realmente lhe apasiona, participar em películas. Sin embargo, la fama tiene um limite. O problema aparece quando Hollywood entra em uma nova era. O cine comienza a incorporar sonido. Durante a transição do cine mudo ao cine sonoro, los Minions descobrem que sua maior fortaleza se ha convertido em um problema. Mientras que antes sua linguagem compreensível funcionava perfeitamente porque as películas não necessitavam diálogos hablados, agora los estúdios esperam que los actores puedan hablar y seguir guiones. Los Minions simplesmente não podem hacerlo. Quando intentam participar em películas sonoras, o resultado é um desastre. Su minionese no tiene sentido para los ejecutivos do estúdio, y las producciones empieza a perder dinheiro. Los Minions passam rapidamente de ser las maiores estrelas de Hollywood a convertir-se em um problema para o estúdio. Finalmente são despedidos. Esta parte representa um de los conflictos mais importantes de la película porque James vuelve a enfrentar-se à possibilidade de perder aquilo que ama. Los outros Minions querem volver a sua antiga missão, encontrar outro vilano ao que servir. Pero James não pensa de essa maneira. Ha descoberto algo novo sobre si mesmo. No quer simplesmente seguir a outra persona. Quer hacer suas próprias películas. James tiene a ideia de criar uma película de monstros chamada Minions and Monsters. Seu objetivo é realizar uma aventura cinematográfica em la que los Minions podem enfrentar-se a enormes criaturas. La ideia entusiasma Henry Y. Ed. Sin embargo, o líder de la tribu, Dick, não está de acordo. Para Dick, los Minions tienen um propósito claro: servir a um vilano. A ideia de que um de elos quer convertir-se em artista Y criar sua própria história parece completamente contraria à natureza tradicional de los Minions. Dick decide levar a los demais Minions em busca de um novo amo. James, Henry Y. Ed tomam uma decisão diferente. Se separam do grupo. Decidem seguir seu próprio caminho Y a ser realidade a película. Este momento é importante porque a película comienza a explorar uma ideia que vê mais alá de la comédia, los Minions tienen que ser sempre lo que se espera de elos. James representa o desejo de ter uma identidade própria. Henry quer apoiar a seu amigo. Ed aporta sua criatividade Y, sobretudo, seu acesso ao antigo livro de hechizos.
Los três regressam com Max, o diretor que anteriormente havia convertido a Los Minions em estrelas. Max los anima a continuar com o proyecto y les proporciona una câmara. Ahora los Minions tienen una película que hacer. Lo único que les falta são monstruos reales. Aqui entra na história Goomy, uma pequena criatura verde que parece muito menos aterradora de lo que los Minions esperaba. Utilizando o antigo livro de hechizos, Ed consegue invocar a Goomy. Ao princípio, James esperava encontrar um monstro enorme y aterrador. Pero Goomy é esse pequeno. Sin embargo, a criatura posee conhecimento sobre monstruos y oferece ajudar a James a encontrar as criaturas perfectas para sua película. James acepta. Goomy leva James, e Y hasta uma fortaleza congelada onde existem criaturas marinas monstruosas chamadas Phillips Y Howard. Los Minions creem que é encontrado exatamente o que necessita. Pero Goomy tiene outros planos. Este é um de los grandes giros de la história. Goomy não quer simplesmente ajudar a James a ser uma película. Está utilizando a los Minions para conseguir algo muito mais peligroso. Su verdadeiro objetivo é despertar a uma criatura gigante chamada Irene. Irene é o enorme monstro naranja formado por uma espécie de substância gelatinosa y coberto de ojos. La criatura representa a clássica tradição de los monstruos gigantes do cine fantástico y de ciência ficção. Goomy quer utilizar a Irene para destruir o mundo. James não conhece este plan. Henry, sin embargo, empieza a sospechar. Quando descobre as verdadeiras intenções de Goomy, intenta divertir a James. Pero já é demasiado tarde. Phillips Y Howard captura Henry y lo utilizam como parte do ritual necessário para invocar a Irene. Mientras tanto, James continua creyendo que todo forma parte de la produção de sua película. Esta situação cria um contraste bastante divertido y peligroso. James pensa que está sendo uma película de monstruos. Em realidade, está ajudando acidentalmente a criar um autêntico apocalipse. Y precisamente aí aparece o grande xiste central de la película. Los Minions queriam ser uma película de monstruos y termina vivendo dentro de uma verdadeira película de monstruos. Paralelamente, los demais Minions encontrado um novo amo. Dick y su grupo comienza a trabalhar para Dort, um robô futurista que tiene planos para conquistar la Tierra. Dort pretende convertir-se em um poderoso conquistador, pero rapidamente queda claro que não é esse precisamente o vilano mais competente do mundo. Ademais, Dort se enamora de Debbie, uma ativista por los derechos de las mulheres. Em lugar de concentrar-se completamente em seu plano de conquistar o planeta, Dort empieza a preocupar-se por conquistar o coração de Debbie. Esto provoca outra cadena de situações absurdas. Los Minions, que supostamente deveriam estar ajudando a Dort a dominar o mundo, termina involucrando-os em seus problemas românticos. A história de Dort y Debbie funciona como uma subtrama cômica, pero também serve para mostrar que incluso um suposto vilano pode ter sentimentos y de Zeus que interferem com seus planos. Mientras tanto, o peligro de Irene continua crescendo. O ritual finalmente tiene êxito. Irene aparece y comienza a provocar caos. Lo que debía ser uma película fictícia se convierte em uma amenaza real. Los Minions agora tienen que hacer algo que normalmente não esperaríamos de elos: salvar o mundo. Esto crea uma de las maiores ironias de la película. Los Minions sempre han sido conhecidos por su desejo de servir a vilanos. Pero agora estão em la posição de heróis. La película juega constantemente com essa contradição. James finalmente compreende que sua ambição por ser uma grande película tuvo consequências reais. Su desejo de convertir-se em cineasta lo levou a ignorar algumas señales de peligro. Henry, que sempre havia apoiado a James, termina ajudando-lo a compreender a gravidade da situação. A amistade entre ambos se vuelve especialmente importante em esta parte de la película. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Ali Explica. Hoje vamos falar sobre Minions e Monsters, uma aventura que promete combinar o humor caótico dos Minions com uma história cheia de monstros, confusão, ação e momentos inesperados. E se você gosta de animações que conseguem divertir tanto as crianças quanto os adultos, então este vídeo é para você. Neste review, vamos analisar todos os principais aspectos do filme: a história, os personagens, o humor, a animação, os efeitos visuais, a música e, principalmente, se toda essa aventura realmente funciona como uma experiência cinematográfica. Os Minions já são conhecidos por transformar qualquer situação simples em um completo desastre, então imagine o que acontece quando eles são colocados diante de criaturas monstruosas e situações ainda mais perigosas.
Mas será que o filme consegue entregar algo novo ou estamos apenas diante de mais uma aventura dos pequenos personagens amarelos? A história realmente prende a atenção? Os personagens têm desenvolvimento suficiente? As cenas de ação são interessantes? E o mais importante, será que o filme consegue equilibrar comédia, emoção e aventura sem perder a identidade que tornou os Minions tão populares? Também vamos falar sobre aquilo que funciona e aquilo que poderia ter sido melhor. Porque aqui no Ali Explica, não vamos simplesmente dizer que o filme é bom ou ruim. Vamos analisar os detalhes, entender as escolhas feitas pelos realizadores e descobrir por que determinadas cenas funcionam enquanto outras podem deixar o público um pouco decepcionado. Então, prepare-se para uma análise completa, porque vamos entrar de cabeça no mundo de Minions e Monsters. E claro, cuidado com os spoilers, porque durante o vídeo vamos comentar acontecimentos importantes da história e explicar também o significado do final. Se você ainda não assistiu ao filme, este é o momento de decidir se vale a pena conferir. E se já assistiu, fique até o final para descobrir se a nossa opinião combina com a sua. Então, sem perder mais tempo, pegue sua pipoca, aumente o volume e vamos começar mais uma análise aqui no Ali Explica. Minions e Monsters es una nueva aventura de los pequenos minions que combina comédia, fantasia, monstruos y una gran cantidad de referências a la história del cine. La película está ambientada principalmente em Hollywood de los anos 1920 y presenta una nueva generación de minions, entre eles James y Henry, que terminam descobrindo algo inesperado, además de servir a villanos, também podem ter uma pasión propia. Em este caso, essa pasión es el cine. La história comienza como uma aventura absurda típica de los Minions, pero pouco a pouco se convierte em uma espécie de homenagem a Hollywood, ao cine mudo, a las películas de monstruos y a la evolução de la indústria cinematográfica. La película comienza apresentando a uma tribu diferente de Minions de la que posteriormente conoceríamos em las histórias relacionadas com GRU. Estes Minions tienen uma missão que parece sencilla, encontrar ao vilano mais malvado possível y convertir-se em seus ayudantes. Para eles, servir a um gran vilano es praticamente uma tradição. Sin embargo, como suele ocorrer com los Minions, seus intentos de ajudar a sus amos terminam provocando consequências desastrosas. Em lugar de garantizar a supervivência de seus líderes, muitas vezes terminam causando acidentalmente sua derrota ou incluso sua muerte. Entre todos eles conhecemos a James, um Minion que se diferencia de los demais porque tiene uma personalidade muito mais criativa. Mientras los outros Minions estão obsesionados com encontrar um novo Jeff malvado, James siente fascinação por el dibujo, la pintura y las histórias visuais. Também desarrola uma amistade muito cercana com Henry y Ed, dos Minions que termina apoiando suas ideias. Esta amistade se convierte em um de los elementos fundamentais de la película. Em uma de las primeiras aventuras, los Minions terminam trabalhando para um hechiceiro malvado. Todo parece indicar que finalmente é encontrado ao amo perfeito, pero las coisas saem mal quando Henry utiliza o antigo livro de hechizos y acidentalmente invoca ao monstro. O resultado é esse outro desastre provocado por los Minions, y o hechiceiro termina fora de cena. Sin embargo, durante o caos, Ed consegue quedar-se com o misterioso livro de hechizos. Este detalhe parece pequeno ao princípio, pero posteriormente se convierte em uma pieza fundamental de toda a história. Depois de várias aventuras, James, Henry y Ed terminam em o deserto. Mientras los Minions continuam buscando um novo vilano ao que servir, se encontram com um robô a um trem. Creem que finalmente é encontrado a um criminal poderoso que poderia convertir-se em seu novo Jeff. Sin embargo, pronto descobrem que o suposto robô não é esse real. Todo forma parte da rodagem de uma película de Hollywood. Este momento cambia completamente o destino de los Minions. Los pequenos personagens irrompem acidentalmente em o rodagem y comienzam a provocar o caos. Pero lo que para eles é simplesmente outra situação absurda, para los produtores de la película resulta ser algo extraordinário. Los executivos Frank y Alvord quedam fascinados por los Minions y creem que poderiam convertir-se em grandes estrelas. O diretor Max, interpretado por Christoph Waltz, inicialmente está furioso porque los Minions estão destruindo sua rodagem. Sin embargo, los produtores terminam convencendo a Max de que los utilice em suas películas. Y así comienza la inesperada carreira cinematográfica de los Minions. Los personagens que antes estavam buscando o vilano ao que servir se conviertem em estrelas de Hollywood. Esta parte de la película é especialmente divertida porque mostra a los Minions participando em diferentes películas de la época del cine mudo. Como hablam em seu estranho idioma, conhecido como minionese, não necessitam diálogos tradicionais para ser reír ao público.
Sus expressões físicas, sus acidentes y, sus movimentos exagerados funcionam perfeitamente dentro do linguagem do cine mudo. Los Minions se conviertem rapidamente em um fenômeno. Aparecem em películas, protagonizam cenas de ação, realizam acrobacias absurdas y terminam ganhando uma enorme quantidade de popularidade. Incluso empieza a desfrutar de los privilégios de las grandes estrelas de Hollywood. Tienen uma mansão, organizam fiestas y vivem rodeados de luxo.